Em seu evangelho, Marcos dá muita atenção aos atos de Jesus em benefício das pessoas. Ele descreve, por exemplo, a interação de Jesus com a multidão ou com um indivíduo a quem se dirige. Os discípulos de Cristo estão sempre presentes nas narrativas, mas não desempenham um papel de destaque em muitas das cenas. Contudo, Marcos capítulo 8, verso 27 a 33 é uma perícope, ou seleção narrativa, na qual há uma interação bastante estreita entre Jesus e seus discípulos. A cena começa com o diálogo dele com todos os discípulos. Depois, por fim, o diálogo concentra-se em um único discípulo, Pedro. A conversa começa com a pergunta de Jesus sobre sua própria identidade. Alguns discípulos expressam as diferentes opiniões que havia entre as pessoas sobre quem era Jesus e qual era sua missão. Outros identificaram Jesus com a obra de João Batista ou com alguns dos profetas. A pergunta de Jesus a seus discípulos não significava que ele não soubesse quem ele era. Em vez disso, ele queria destacar o propósito de sua vida na terra e desejava que seus discípulos compreendessem sua missão. Por isso, após a resposta de Pedro, "O Senhor é o Cristo", Marcos 8:29, Jesus começa a revelar alguns eventos futuros de sua jornada. O caráter messiânico de Jesus está em harmonia com a perspectiva escatológica do Evangelho. Ele é o eleito a quem Deus enviou para redimir Israel. Depois de afirmar a identidade messiânica de Jesus, Marcos delineia detalhes sobre sua missão como Messias, dizendo: "Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse." Marcos capítulo 8, verso 31. Jesus desejava que seus discípulos compreendessem plenamente sua vida na terra, que ele sofreria durante seu ministério, morreria e depois ressuscitaria. Nos versículos 32 e 33, descreve uma conversa particular entre Pedro e Jesus. De acordo com Marcos, Pedro começou a repreender Jesus. Mateus cita as palavras exatas ditas por Pedro: "Que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum irá lhe acontecer." Mateus capítulo 16, verso 22. A resposta de Jesus a Pedro foi surpreendentemente severa: "Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens." Marcos capítulo 8, verso 33. A pergunta que vem a seguir é esta: por que Jesus reagiu a Pedro desta maneira? Pela simples razão de que o discípulo estava tratando do aspecto mais essencial de sua vida e ministério, o plano divino de redenção. Jesus jamais permite que alguém interfira no plano de Deus, mesmo que essa interferência venha acompanhada de boas intenções. Jesus permitiu que as pessoas desconcordassem dele, tolerou insultos, sofreu agressões sem reclamar, mas uma coisa ele jamais permitiu: o obstáculo ou a tentativa deliberada de parar ou abordar o plano do Pai para a sua vida. Uma outra razão que explica por que Jesus se dirigiu a Pedro daquela forma é por saber que Pedro não falava aquilo do coração, mas sim da boca para fora. Como poderia afirmar tal coisa se Pedro não sabia o que realmente esperava por Jesus? Ele sabia que aquelas palavras não veio do Espírito Santo por intermédio de Pedro, mas sim de Satanás, o qual queria colocar para Jesus que um simples ser humano poderia fazer parte da redenção da humanidade. A repreensão de Jesus àquelas palavras veio assim que proferidas. Pedro talvez não tenha entendido, mas sabia que se foram ditas por Jesus, alguma razão teria. A humildade precede a honra. Para ocupar um elevado cargo diante dos seres humanos, o céu escolheu o obreiro que,
como João Batista assume posição humilde diante de Deus. O discípulo mais semelhante às crianças é o mais eficiente no trabalho para Deus. Os seres celestes podem cooperar com aquele que procura não se exaltar, mas salvar os outros. Em tudo que tivermos vantagem sobre outros, seja educação e cultura, nobreza de caráter, princípios cristãos ou experiência religiosa, estamos em dívida para com os menos favorecidos, e aquilo que estiver ao nosso alcance, devemos ajudá-los. Se somos fortes, devemos sustentar as mãos dos fracos. Anjos de glória, que contemplam continuamente o rosto do Pai no céu, alegram-se em servir os seres pequeninos. Aqueles que possuem muitos defeitos de caráter estão especialmente sob a guarda deles. Os anjos estão sempre presentes onde são mais necessários, ao lado dos que têm a mais dura batalha a combater contra o próprio eu, e cujo ambiente é o mais desanimador. O Desejado de Todas as Nações, página 349 e 353. Que Deus te abençoe e até a próxima.